Firmino, atacante. E aí, Flamengo tem negociação? Calma, já já eu conto para vocês. E tem também time argentino de olho em Léo Pereira, zagueiro destaque do Flamengo, terminou a temporada como titular. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Vamos para as informações. O Flamengo sim monitora, tem o nome de Roberto Firmino em pauta, não tem negociação em andamento. É um nome que a nova diretoria do Flamengo avalia para possível negociação. Não está descartado. É diferente, por exemplo, Richarlison, o Flamengo nem avaliou. Roger Guedes, o Flamengo nem avaliou. Roberto Firmino, o Flamengo avalia. A nova gestão avalia. Tem ali, ó, o scout levantou os dados, beleza, é um nome que agrada, sim. E ele tem contrato, ele está hoje no mundo árabe, tá? No Al Ahly, ele tem contrato lá até 2026, então é um jogador sim que o Flamengo avalia. Ele está hoje com 33 anos, é um nome que está sendo avaliado, analisado, tá? Não é negociação em andamento, que isso fique bem claro. Informação sobre o Palmeiras, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque o Palmeiras está tentando a contratação de Andrés Pereira, aquele Andrés Pereira que passou aqui pelo Flamengo, que inclusive é protagonista da maior falha da história do Flamengo naquela final da Libertadores. Eu sei que ele não quis fazer aquilo, eu sei que ele era o melhor em campo, mas ele fez, e isso não pode ser esquecido. E agora o Palmeiras tenta a contratação desse jogador junto ao Fulham, e o Palmeiras promete vir forte em 2025. Está tentando o Andrés Pereira, já contratou o atacante uruguai Facundo Torres, gastando pelo menos 72 milhões de reais. O Paulinho do Atlético Mineiro também estão contratando por 18 milhões de euros, quase 120 milhões de reais, e mais 2 jogadores, Patrick do Sub-20 e Gabriel Menino. Então o Palmeiras promete vir forte para essa temporada e hoje eu considero o Palmeiras o principal adversário do Flamengo no futebol brasileiro. E por falar em Flamengo, mudança no planejamento. Com a mudança da gestão, a antiga gestão, a gestão Rodolfo Landim, estava prevendo ficar na pré-temporada nos Estados Unidos por 2 semanas. E o Landim já avisou que vai diminuir esse tempo por lá. E segundo apuramos, pode ficar até 9 dias por lá. Então, seria ali em torno do dia 19, quem sabe, enfim, não tem um tempo certo, mas a ideia, e isso precisa ser ressaltado, tá? A mudança desse planejamento acontece por várias razões, não é porque o BAP quer atrapalhar a vida do Landim, não é isso, ou porque achava a escolha do Landim ruim. Na verdade, essa nova gestão está preocupada com caixa, com dinheiro do clube, e a diretoria do BAP, junto com seus pares ali, vê a alta do dólar. Hoje o dólar está batendo aí 6,14, 6,20, enfim, um dólar extremamente alto, e isso seria um empecilho para ficar lá nos Estados Unidos após o amistoso contra o São Paulo, e com isso eles querem voltar ao futebol brasileiro o quanto antes. Então, assim, a ideia é que fique pelo menos ali uma semana, 7 dias, no máximo 9 dias, e aí eles retornam ao Brasil. E o jogo contra o Volta Redonda, que seria disputado fora do Rio de Janeiro pela 5ª rodada do Campeonato Carioca lá em Manaus, não será mais. Isso não é por conta da parte de finanças, é mais pelo mérito esportivo, porque eles entendem que esse jogo é muito próximo à Supercopa do Brasil, que será contra o Botafogo no dia 2 de fevereiro, e eles querem focar nessa partida que é extremamente importante. Além de ser um título e ter também uma boa premiação em apenas um jogo, ainda é o rival Botafogo, que promete vir forte também em 2025. Então o Flamengo chegará nos Estados Unidos no dia 10 de janeiro, vai iniciar a pré-temporada em Gainesville, cidade universitária na Flórida, localizada a cerca ali de 2 horas de Orlando. E os treinamentos serão nas instalações da Universidade da Flórida. Então fica aí a informação para vocês que moram nos Estados Unidos, na Flórida, enfim, ou perto dali, para vocês se organizarem, beleza? Informação aqui sobre o Pulgar. Já falei para vocês que o Pulgar não quer renovar com o Flamengo, questões pessoais, questões familiares, não quer mais ficar no futebol brasileiro. Óbvio que vai ser uma situação extremamente difícil para o Flamengo tratar, porque ele ainda tem contrato até dezembro de 2025. O
Flamengo não vai liberar de graça, obviamente, e depende aí, ó, de um clube chegar aqui no Flamengo e fazer uma proposta que agrade ao Flamengo. Segundo o site Coluna do Fla, o Colo-Colo do Chile sondou a situação do volante. Então, fica aí a informação para vocês. E por falar em informação, a gente tem uma informação de bastidores. A relação do Flamengo com o Nova Iguaçu, clube aqui do Rio de Janeiro, de menor investimento, na gestão Rodolfo Landim estava rompida. Tanto é que a diretoria do Nova Iguaçu havia parado de fazer negociação com o Flamengo envolvendo jogadores da base, categoria de base, aqueles jogadores que o Flamengo se interessava, o Nova Iguaçu vetava na hora. Um dos motivos, segundo apurei com o presidente do Nova Iguaçu, foi que Landim, em acordo com o presidente do Nova Iguaçu, prometeu repassar metade da renda da final do Carioca caso o Nova Iguaçu passasse do Vasco na semifinal. A equipe do Nova Iguaçu passou do Vasco e a promessa de Landim com o Nova Iguaçu não foi cumprida. Agora, com a nova gestão do BAP, a relação voltará a ser próxima e a parceria envolvendo jogadores da categoria de base, o que sempre deu bons frutos ao Fla, voltará a acontecer. BAP já está ciente e se movimenta nos bastidores. Gente, parece bobagem isso aqui, mas o Flamengo vendeu vários jogadores após essa parceria, que se destacava na categoria de base do Nova Iguaçu, chegava para a categoria de base do Flamengo e o jogador ia, evoluía, se destacava e o Flamengo vendia. Isso ajudava demais o Flamengo. Então acho uma boa o BAP se movimentar sim para tentar voltar a ter boas relações com o Nova Iguaçu e outros clubes aí de menor investimento. E por falar em categoria de base, o José Boto já teve a sua primeira tarefa como dirigente do Flamengo. O dirigente não liberou o zagueiro João Vitor, destaque do Sub-20 do Fla, para a convocação para a Seleção Brasileira Sub-20, que vai disputar o Sul-Americano. O jogador será utilizado nesse início de temporada no elenco profissional. Tá certo, o José Boto, acho que é um acerto sim, não tem que ficar liberando. Ah, liberou outro zagueiro, o Ítalo. De repente era um acordo com o empresário ou porque de fato o Flamengo entendeu que seria melhor para o Flamengo ele ir para lá. Então, mas está certo, eu não sou a favor de liberar sempre não, pelo contrário, a forma como a seleção brasileira trata os jogadores dos clubes, a gente sabe como é que funciona. Infelizmente aconteceu essa lesão do Pedro, por exemplo, que foi com a seleção brasileira, e o Flamengo foi o maior prejudicado financeiramente e tecnicamente falando. E por falar em zagueiro, Boca Juniors está de olho no zagueiro Léo Pereira do Flamengo. Segundo o site argentino TYC Sports, o Boca Juniors quer a contratação de Léo Pereira. Enfim, isso foi uma notícia que saiu lá. Eu fui apurar com o empresário do jogador e não procede, pelo menos, o contato feito até agora. Não teve isso. O Boca Juniors pode ter interesse, o que eu não duvido, tá? Não duvido. Léo Pereira é bom jogador. Se destacou no Flamengo, titular do Flamengo. Não seria nenhum absurdo o Boca Juniors se interessar por ele. Então, enfim, fica a informação que no lado do empresário garante que não teve nenhum contato até o momento. E o Flamengo também tem reforço para o marketing. Roberto Trinas, que se destacou como diretor de marketing no Palmeiras, está sendo contratado pelo Flamengo para fazer parte da diretoria na gestão de BAP. O convite foi feito pelo VP de Comunicação e Marketing do Fla, Ricardo Henrichian, e Trinas topou, Roberto Trinas topou. Para quem não conhece o Roberto Trinas, ele comandou o projeto de sócio-torcedor do Verdão, quando o clube registrou mais de 100 mil adimplentes no programa Avante. Roberto Trinas trabalhou lá no Palmeiras mais de 5 anos, então saiu já na gestão de Leila Pereira, mas se destacou bastante lá, e pelo que eu peguei de informação sobre esse profissional lá no lado da galera que cobra ali o dia a dia do Palmeiras, todo mundo elogiando bastante, falando que o Flamengo está contratando um grande profissional para ser parte ali do marketing. Provavelmente vai ser diretor de marketing também no Flamengo, tá? Se inscreve aí, vai. Vamos diminuir esse percentual. 30% de gente que assiste o canal regularmente não ser inscrito, não tem explicação. Se inscreve aí que isso ajuda e ajuda muito o nosso canal. E claro, deixa o seu like. Valeu? Vamos começar a conversar aqui, então. O Anderson Carvalho já solta a primeira aqui. Olá, Renato. Palmeiras contratando Paulinho e Facundo Torres. Flamengo precisa contratar. Sim, Flamengo precisa contratar. Flamengo precisa contratar principalmente se ele vender titulares. O BAP disse na entrevista coletiva de ontem que sim, o Flamengo terá que vender os jogadores, mas que pela vontade dele, ele não quer vender titular. Ele quer vender pessoal da base.
O Everton Araújo, por exemplo, pode ser uma venda. Ele ainda não é titular. Ele é um jogador que apareceu, despontou bem, mas já despertou interesse em alguns clubes europeus. Pode ser uma possibilidade do Flamengo fazer dinheiro. O Lohan, eu acho que está mais do que na hora de vender o Lohan. O Lohan deu uma encroada legal, mas ainda tem muito prestígio pelo talento que ele tem. Acho que também é um jogador que pode ser vendido. O Pulgar está querendo ser vendido. O Pulgar está com um problema pessoal. Problema pessoal, você não tem muito como ajudar. Vamos lembrar, ele tinha esse problema pessoal com a irmã dele, que estava no Chile, que não estava legal de cabeça, não estava bem. Ele trouxe a irmã para morar com ele no Rio. Parece que, no primeiro momento, isso foi muito legal, que a irmã curtiu, mas que, atualmente, a irmã está novamente... não está legal de cabeça e quer voltar para o Chile. Então, o Pulgar é um jogador que o Flamengo, eu acho que tem que vender. Não adianta você ficar com um jogador aqui com a cabeça lá no Chile. Porque se a menina for embora, ele vai ficar com a cabeça na menina lá embora, a irmã dele. E se ela fica e não fica legal, ele também não fica legal. Então, por exemplo, eu acho que com essas 3 vendas, Everton Araújo, Lohan e Pulgar, o Flamengo restabelece o caixa dele. Restabelece e pode comprar. O BAP até disse uma coisa que também me pareceu claro. Fica todo mundo, o Flamengo vai começar o ano só com 3 milhões de reais na caixa, isso não paga nem 3 salários de titulares, mais importante, verdade. Mas foi o que ele falou, se for o caso até, a gente vai aos bancos e pega dinheiro, o Flamengo tem crédito de sobra, de sobra. E durante a temporada você vai pagando essas suas parcelas, isso é uma coisa absolutamente possível de ser feita, sem ser uma tragédia para um clube que fatura mais de 1,4 bilhão. Então, a situação foi como ele falou, a situação é grave, mas não é desesperadora. Vamos esperar para ver quem vão ser os jogadores vendidos no início do ano. O Marcos Braz, que cada vez que abre a boca fala uma cagada maior ainda, nos deixa alegres de ver, ainda bem que nos livramos desse cara, porque eu acho que ele pirou de vez na batatinha, com a derrota na eleição para vereador e a derrota nas eleições, a cabeça dele virou ao contrário, né? Já não estava muito boa. Mas agora, então, ele disse, por exemplo, vou até botar para vocês aqui, conversando com o Benjamin Bach, e eu acho engraçado como é que dão palanque para o Marcos Braz, né? É impressionante, mas o nego dá palanque direto para ele. Deixa eu dividir a tela aqui e mostrar para vocês. Ele fala justamente sobre a situação em que a atual diretoria deixou o caixa do clube. Aí olha o que ele diz. Que o Flamengo vai entregar o caixa baixo. Não tem problema não, vende o Wesley. Que aí entrega o caixa alto. Vende outros jogadores, toda hora tem proposta. E o Wesley teve, você não quis vender. E a gente não quis vender. Não quis vender, não, Marcos Braz. Não mente, Marcos Braz. O Marcos Braz tem uma facilidade para mentir que é assustadora. O Flamengo vendeu o Wesley. O Wesley chegou a fazer uma festa de despedida. Só que o Flamengo, depois de acertar a venda para o Wesley, o Flamengo começou a fazer pedidos, reivindicações antes de entregar o jogador. Queria que ele jogasse não sei lá que jogo da Libertadores. Queria que ele ficasse até não sei lá que mês. Aí o clube, que eu não me lembro se era o Atalanta, chegou e disse, não, então eu vou contratar outro lateral direito, e contratou. Então não banca, e me irrita profundamente essa arrogância de posar de herói. É muito simples, se eu tivesse vendido o Wesley, se eu tivesse vendido outros jogadores, o caixa estava cheio. Você vendeu o Wesley, Marcos Braz. Deixe de ser mentiroso. Você vendeu o Wesley. Só que você estragou o negócio ao fazer novas exigências. Então, me irrita profundamente essa postura, essa arrogância que ele está no Benjamin Bach, como ele está em todas as entrevistas. Né? A arrogância do Marcos Braz é uma coisa impressionante. Eu não sei por quê o motivo dessa arrogância, depois de 2 anos de tragédia absoluta. Tragédia absoluta, essa que é a verdade. Renato, a maior derrota da história do Flamengo foi para o Santo André em 2004 ou para o Palmeiras em 2021? Olha, nenhuma das duas. A maior derrota do Flamengo foi o 6-0 contra o Botafogo, que demorou 9 anos para o Flamengo conseguir devolver. Foi no aniversário do Flamengo, em 1972. Botafogo 6, Flamengo 0.
torcida do Flamengo aturou esse tempo. Gostamos de vocês, vou com os 6 da torcida do Botafogo, durante 9 anos. Essa, para mim, foi a maior derrota do Flamengo. Entre essas duas aí, eu digo o seguinte, a do Santo André foi o maior vexame, porque você perder um título da Copa do Brasil dentro do Maracanã para o Santo André, um time pequeno no interior de São Paulo, é o maior vexame. Um dos grandes vexames, né? O maior vexame é um pouco complicado, mas é um grande vexame. A derrota para o Palmeiras foi muito doída, inclusive porque o Flamengo jogava bem no segundo tempo e não merecia a derrota. O Gabigol empatou, o Michael teve a chance de fazer o gol da vitória num dos últimos lances da partida, e aí foi para a prorrogação e o Andréas Pereira escorregou. Então foi uma derrota grande numa final de Libertadores, mas não foi nem vexame, nem para botar como uma das mais doídas. Sim, você perder uma Libertadores é sempre doído. Mas, para mim, insisto, a pior derrota foi o 6-0. E aqui o Santo André, para mim, é vexame. A derrota para o Palmeiras na final da Libertadores não é vexame. É triste, é doído, mas não é vexame. Gleidson Sampaio. Boa noite, RMP. Posso estar contra a maioria dos torcedores, mas prefiro um Fla Forte sem estádio a um clube endividado e com casa própria. Saudações. Pois é, Gleidson, mas eu acho que você não está indo contra a maioria dos torcedores, não. Eu acho que aquilo que o BAP colocou em relação à seca do São Paulo durante a construção do Morumbi, eu acho que ninguém quer. Ninguém quer. Agora, dá para você fazer o estádio com parcimônia. É exatamente o que o BAP vai tentar fazer. Vai chegar para o Eduardo Paes e dizer assim, olha, estou assumindo, não está sobrando, não está jorrando dinheiro lá neste momento, nós estamos com um problema de fluxo de caixa, já que a diretoria nos deixou com apenas 3 milhões de reais para começar o ano. Eu tenho que contratar uma empresa que custa uma grana, uma baba, se não me engano, é coisa de 100 milhões, não, mas é caro para cacete. Só para fazer o projeto e depois para começar a construir uma outra baba. Fora o pepino que está ainda no ar, que o BAP vai ter que se informar agora, em relação ao gasoduto. Os canos que ainda estão sendo usados lá. A SEG, Companhia Estadual do Gás, ainda usa para espalhar o gás pelo Rio de Janeiro inteiro, ainda usa a tubulação que está no gasômetro. E tem um contrato válido que garante, se não me engano, até 2027, perdão. Então, tem toda uma outra negociação aí e um outro custo. Porque para tirar antes, o Flamengo vai ter que pagar. Então, eu acho o seguinte, cara, não é para desistir do estádio, muito pelo contrário, mas é para fazer o estádio dentro de um planejamento bem feito. O BAP disse na entrevista, gente, não há nem sequer dentro do Flamengo um estudo econômico-financeiro do estádio. Fizeram aquele PowerPoint bonito, aquela coisa toda, para enganar a trouxa, mas eles disseram assim, tá bom, então me dá o estudo aqui. Não fizemos o estudo. O estudo aqui é elucubração. É como eles dizem, o naming rights vai dar 1 bilhão. Quem disse que vai dar 1 bilhão? Quantas propostas de contratação do naming rights existem, de fato, no Flamengo? Nenhuma. Isso é porque o Landim foi na Alemanha e viu o contrato do Allianz e ele acha que aqui pode ser... Gente, o Landim foi absolutamente irresponsável nessa história toda. De bom teve que ele conseguiu comprar o terreno do gasômetro. Agora, vocês sabem por que ele realmente comprou o terreno do gasômetro? Porque ele acreditou que com a compra do terreno do gasômetro, apesar dos 2 últimos anos terem sido catastróficos, esse último foi salvo no finalzinho pelo Felipe Luiz com a Copa do Brasil, mas, apesar disso, ele achava que ele ganharia a eleição só com essa história do estádio. Ainda mais começando a espalhar, como ele começou a espalhar, de que nenhum outro candidato faria o estádio, só ele. Só se o Dunst fosse eleito, e ele, CEO do Flamengo, ele faria o estádio. Então, está comprado o estádio, não dá para... Ninguém vai devolver o estádio para o gasômetro, não faz sentido. Ninguém vai abrir mão da ideia de fazer estádio, mas isso é coisa para 5, 6, talvez 7 anos. Essa que é a questão. Felipe Luiz sugere jogador do Fluminense para José Botto avaliar como reforço do Flamengo.
O novo diretor técnico do Flamengo, José Botto, ainda nem chegou oficialmente ao Rio de Janeiro, mas já está envolvido nas decisões estratégicas do clube. A chegada dele está prevista para o dia 28 de dezembro, mas, desde o início do mês, ele mantém conversas frequentes com Felipe Luiz, técnico da equipe rubro-negra. O objetivo: planejar o elenco para a temporada de 2025 e ajustar os últimos detalhes sobre contratações e possíveis reforços. Uma informação que ganhou destaque foi a sugestão de Felipe Luiz sobre um nome do Fluminense para reforçar o meio-campo do Flamengo. A posição indicada é a de volante, e o jogador em questão seria André, peça fundamental no elenco do tricolor carioca. José Botto já estaria analisando essa possibilidade, mas também quer avaliar detalhadamente o elenco atual do Flamengo antes de tomar qualquer decisão concreta. Hoje, o Flamengo conta com algumas opções para a posição de volante. Eric Pulgar, Everton Araújo, Alan e Gerson são os principais nomes que desempenham essa função no elenco rubro-negro. Além disso, outros jogadores, como De La Cruz e Carlos Alcaraz, também foram especulados como possíveis reforços. Esses atletas possuem características que se encaixam no que Felipe Luiz e Botto buscam para o setor. A temporada de 2025 será intensa, e o Flamengo tem várias oportunidades para movimentar o mercado. São 3 janelas de transferência previstas. A primeira ocorre de 3 de janeiro a 28 de fevereiro, a segunda de 10 de julho a 2 de setembro, e há ainda janela especial para o Super Mundial de Clubes, entre 2 e 10 de junho. Essas datas serão fundamentais para que o Flamengo ajuste o elenco de acordo com as competições que tem pela frente. A gestão de Botto promete ser criteriosa. Antes de qualquer contratação, ele pretende fazer uma análise detalhada do elenco rubro-negro, considerando não apenas a qualidade técnica, mas também como cada jogador pode contribuir para o equilíbrio e o estilo de jogo da equipe. Essa postura demonstra um trabalho estratégico que pode trazer resultados significativos para o clube nos próximos anos. Agora, resta saber se o nome indicado por Felipe Luiz vai se tornar um alvo oficial na lista de contratações. Enquanto isso, a torcida espera ansiosa pelas primeiras movimentações do Flamengo no mercado, confiando que as decisões sejam bem pensadas e tragam reforços à altura da grandeza do clube.